Me passei por pobre e fui humilhado, mas quando ela viu meu carro de luxo, ficou em choque. Inscreva-se no canal para receber todas as nossas histórias emocionantes. Meu nome é Rafael Almeida e até pouco tempo atrás eu acreditava ter o mundo aos meus pés. Com apenas 22 anos, sou o herdeiro do Império Almeida, uma das maiores corporações do Brasil. Minha vida sempre foi cercada de luxo, festas extravagantes e pessoas que faziam de tudo para agradar o jovem milionário. Mas por trás das câmeras e dos sorrisos ensaiados, eu me sentia vazio, perdido em um mar de falsidade e interesses. Naquela manhã de outono, enquanto observava a cidade de São Paulo pela janela do meu apartamento de cobertura, senti o peso de uma existência sem propósito. As ruas lá embaixo pulsavam com a energia de milhões de pessoas lutando por seus sonhos, enquanto eu apenas existia, protegido por uma bolha de privilégios. Foi então que Dona Carmen, nossa governanta há mais de 2 décadas, entrou no meu quarto com uma caixa nas mãos. Seus olhos, sempre tão gentis, pareciam um pouco mais úmidos naquele dia. "Rafinha", ela disse com sua voz suave, "encontrei isso entre as coisas antigas da sua mãe. Acho que já está na hora de você ter isso." Intrigado, abri a caixa. Dentro dela, encontrei uma carta com a caligrafia elegante de minha mãe. Meu coração acelerou. Fazia 10 anos que ela nos deixou, vítima de uma doença repentina que abalou nossa família. Com mãos trêmulas comecei a ler. "Meu querido Rafael, se você está lendo esta carta, significa que já se tornou um homem. Espero que tenha crescido não apenas em estatura, mas em caráter e compaixão. Lembro-me de você, ainda pequeno, sempre curioso sobre o mundo além dos muros de nossa mansão. Filho, a vida nos presenteou com conforto e privilégios, mas o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, e sim no que ela é capaz de oferecer aos outros. Não permita que a riqueza material ofusque a riqueza de espírito que sei que existe dentro de você. Meu maior desejo é que você encontre seu próprio caminho, que descubra quem realmente é longe das expectativas que o nosso sobrenome carrega. Lembre-se sempre, a empatia é o maior tesouro que podemos cultivar. Com todo o meu amor, mamãe." As palavras de minha mãe mexeram comigo de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Era como se ela tivesse previsto o vazio que eu sentiria e estivesse me mostrando uma saída. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma introspecção profunda. Comecei a questionar cada aspecto da minha existência privilegiada. As festas, os carros de luxo, as viagens extravagantes, tudo parecia tão vazio agora. Eu ansiava por algo real, algo que me fizesse sentir vivo de verdade. Foi durante uma dessas reflexões que me deparei com um folheto sobre intercâmbio estudantil. A Universidade de Barcelona saltou aos meus olhos. Espanha, um país distante o suficiente para me dar um novo começo, mas ainda assim familiar devido às minhas raízes latinas. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia louca e arriscada, mas que fazia meu coração bater mais forte só de pensar. E se eu pudesse recomeçar? E se eu pudesse experimentar a vida como uma pessoa comum, sem o peso do nome Almeida? A possibilidade era assustadora e excitante ao mesmo tempo. Tomado por uma coragem que eu não sabia que possuía, comecei a traçar meu plano. Primeiro conversei com meu pai. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ele, sempre tão focado nos negócios, inicialmente não entendeu minha necessidade de encontrar a mim mesmo. "Rafael", ele disse, com um misto de preocupação e confusão em sua voz, "você tem o mundo ao seu alcance aqui. Por que arriscar tudo por um capricho?" Mas à medida que expliquei meus sentimentos, compartilhei a carta de mamãe e falei sobre meu desejo de me tornar alguém por meus próprios méritos, vi algo mudar nos olhos dele. Talvez tenha sido orgulho, talvez compreensão. No final ele concordou, ainda que relutante, com uma condição. Eu teria que provar meu valor como estudante primeiro, entrando na universidade por conta própria. O desafio estava lançado, e eu o aceitei de bom grado. Passei os meses seguintes estudando como nunca antes. Livros que antes juntavam poeira em minha estante
se tornaram meus melhores amigos. Contratei tutores, não para fazer o trabalho por mim, mas para me guiar. Pela primeira vez na vida, senti o gosto do esforço genuíno, da conquista baseada no mérito. Quando finalmente recebi a carta de aceitação da Universidade de Barcelona, a sensação foi indescritível. Não era apenas uma vaga em uma universidade estrangeira, era a chave para minha nova vida, minha chance de redescobrir quem eu era longe das sombras do Império Almeida. Com a ajuda discreta de meu pai e alguns contatos de confiança, criei uma nova identidade. Rafael Silva, um estudante brasileiro de classe média que conseguiu uma bolsa de estudos parcial para estudar na Espanha. Meu sotaque carioca, herança de verões passados no Rio com minha avó, seria minha cobertura perfeita. Na véspera de minha partida, enquanto arrumava uma mala modesta, tão diferente das malas de grife que eu costumava levar em minhas viagens, senti uma mistura de medo e excitação. Olhei pela última vez para meu quarto luxuoso, para os carros na garagem, para tudo que representava minha vida até aquele momento. É hora de descobrir quem realmente sou, sussurrei para mim mesmo, segurando a carta de minha mãe contra o peito. Com um último olhar para a cidade que sempre foi meu lar, embarquei em um voo para Barcelona, deixando para trás o jovem milionário e abraçando o desconhecido. O que me aguardava do outro lado do oceano? Amizades verdadeiras, desafios que eu jamais imaginei? Ou talvez, apenas talvez, a chance de me tornar a pessoa que minha mãe sempre acreditou que eu poderia ser? Mal sabia eu que esta jornada me levaria por caminhos que testariam não apenas minha determinação, mas também meu coração, de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. O avião pousou em Barcelona numa tarde ensolarada de setembro. Enquanto os outros passageiros se apressavam para pegar suas malas de grife, eu ajustava a alça da minha mochila surrada, uma peça cuidadosamente escolhida para complementar minha nova identidade. Rafael Silva, o estudante de classe média, havia chegado. O aeroporto fervilhava com uma energia diferente daquela a que eu estava acostumado. Não havia motoristas particulares me esperando, nem assistentes para carregar minhas malas. Era só eu, minha mochila e um mapa da cidade que eu tinha impresso antes de sair do Brasil. A sensação de anonimato era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Peguei o metrô lotado em direção ao bairro universitário, onde ficava o pequeno apartamento que eu havia alugado. O contraste com minha vida anterior não poderia ser mais gritante. As pessoas se espremiam, conversavam em catalão e espanhol, algumas me lançando olhares curiosos, provavelmente notando meu sotaque brasileiro quando pedi informações. Depois de me perder 2 vezes e quase entrar no prédio errado, finalmente cheguei ao meu novo lar. O apartamento era minúsculo comparado ao que eu estava acostumado, mas tinha um charme peculiar. Uma pequena sacada dava para uma rua movimentada, onde o aroma de pães recém-assados se misturava ao burburinho de conversas animadas. Sentei-me na cama, que ocupava boa parte do quarto, e deixei a realidade da situação me atingir. Estava realmente fazendo isso. Eu, Rafael Almeida, herdeiro de um império, agora era apenas mais um estudante estrangeiro em Barcelona. A empolgação inicial começou a dar lugar a uma pontada de pânico. E se eu não conseguir? Murmurei para o quarto vazio. E se todo esse plano for uma loucura? Naquele momento de dúvida, peguei a carta de minha mãe, que eu havia trazido comigo. Reli suas palavras de encorajamento e senti uma renovação de propósito. Não estava aqui apenas por mim, mas para honrar o desejo dela de que eu descobrisse meu verdadeiro eu. Os dias que antecederam o início das aulas foram uma montanha-russa de emoções. Explorei a cidade, maravilhado com sua arquitetura deslumbrante e rica história. Cada esquina de Barcelona parecia contar uma história, e eu estava ansioso para fazer parte dela. No entanto, também enfrentei desafios que nunca tinha experimentado antes. Fazer compras com um orçamento limitado, aprender a usar transporte público e até mesmo tarefas simples como lavar minhas próprias roupas eram novidades para mim. Houve momentos de frustração, é claro. Lembro-me de ter queimado meu jantar 3 noites seguidas, desejando secretamente os jantares gourmet, preparados pelo chefe pessoal da família. Finalmente,
Chegou o primeiro dia de aula. Acordei antes do nascer do sol, uma mistura de ansiedade e expectativa me impedindo de dormir mais. Vesti-me com cuidado, optando por roupas simples, mas bem cuidadas. Nada que pudesse chamar atenção demais. O campus da Universidade de Barcelona era impressionante. Edifícios históricos se misturavam harmoniosamente com instalações modernas. Estudantes de todas as partes do mundo conversavam animadamente, trocando histórias e expectativas para o semestre que se iniciava. Encontrei minha sala e sentei-me discretamente no fundo. O professor, um senhor de meia-idade com um sotaque carregado, começou a aula com uma pergunta que me pegou de surpresa. Quem aqui já se sentiu completamente fora de sua zona de conforto? Minha mão se ergueu quase que instintivamente, junto com a de vários outros alunos. O professor sorriu. Ótimo, porque é exatamente assim que vocês devem se sentir. A universidade não é apenas sobre aprender teorias e fórmulas. É sobre desafiar a si mesmo, questionar suas crenças e crescer como indivíduo. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. No entanto, a euforia inicial logo deu lugar à realidade dos desafios acadêmicos. As aulas eram intensas, os professores exigentes, e o volume de leituras e trabalhos era esmagador. Percebi que, apesar de toda a minha preparação, estava em desvantagem em relação a muitos de meus colegas. Uma tarde, após uma aula particularmente difícil de economia, ouvi dois colegas conversando. Viu o brasileiro novo? Parece totalmente perdido, disse um deles em espanhol sem perceber que eu podia entendê-los. Pois é, respondeu o outro. Provavelmente só está aqui por causa de algum programa de cotas. Duvido que dure o semestre todo. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era a primeira vez que enfrentava esse tipo de preconceito diretamente. Por um momento, senti a tentação de revelar quem eu realmente era, de mostrar que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um deles. Mas me contive. Este era exatamente o tipo de desafio que eu precisava enfrentar se quisesse provar meu valor por meus próprios méritos. Determinado a não deixar aquele comentário me abalar, comecei a dedicar cada minuto livre aos estudos. Passava horas na biblioteca, frequentemente sendo o último a sair. Formei grupos de estudo, aproveitando a oportunidade não só para melhorar academicamente, mas também para fazer conexões genuínas com meus colegas. Foi durante uma dessas sessões de estudo que conheci Miguel, um estudante espanhol de Valência. Diferente dos outros, Miguel não pareceu fazer nenhum julgamento sobre mim. Ele se aproximou com um sorriso amigável e ofereceu ajuda quando me viu lutando com um problema particularmente complicado. Ei, não se preocupe, ele disse, notando minha frustração. Todos nós passamos por isso no começo. O segredo é não desistir. Aquele gesto simples de gentileza foi o início de uma amizade que mudaria minha experiência em Barcelona. Miguel não só me ajudou com os estudos, mas também se tornou meu guia não oficial pela cultura espanhola. Ele me levou a bares de tapas escondidos, me ensinou gírias catalãs e, mais importante, me tratou como um igual. Com o tempo, comecei a me sentir mais confiante, tanto nas aulas quanto em minhas interações sociais. Meu sotaque brasileiro, que inicialmente me fazia sentir um peixe fora d'água, tornou-se um tópico de interesse entre meus colegas. Compartilhei histórias sobre o Brasil, cuidadosamente editadas, é claro, e, em troca, aprendi sobre suas culturas e experiências. No entanto, manter minha verdadeira identidade em segredo não era fácil. Houve momentos em que quase me traí, como quando instintivamente fiz um comentário sobre um restaurante exclusivo que Rafael Silva nunca poderia ter frequentado, ou quando tive que inventar desculpas para não participar de atividades que não podia pagar. Cada dia trazia novos desafios e descobertas. Aprendi a valorizar coisas que antes tomava como certas, uma refeição caseira, uma conversa sincera, a satisfação de resolver um problema difícil por conta própria. Aos poucos, estava me transformando, deixando para trás o jovem mimado e descobrindo uma versão mais autêntica e resiliente de mim mesmo. Mas enquanto eu florescia em minha nova vida, mal sabia que os desafios reais estavam apenas começando.
O universo tinha planos para testar minha determinação e meu caráter de maneiras que eu jamais poderia imaginar. E em breve, eu descobriria que manter meu segredo seria mais difícil e mais importante do que nunca. À medida que as semanas se transformavam em meses, eu sentia uma mudança profunda acontecendo dentro de mim. O Rafael, que chegou a Barcelona, inseguro e despreparado, estava aos poucos dando lugar a alguém mais confiante e determinado. Minhas notas melhoravam constantemente e eu começava a me destacar em algumas disciplinas, especialmente em marketing e estudos culturais. Foi durante uma aula de marketing que tudo começou a mudar. O professor Alejandro Ruiz, conhecido por seus desafios inusitados, anunciou um projeto especial. Senhoras e senhores, este semestre teremos uma competição de marketing. Vocês trabalharão em grupos para criar uma campanha inovadora para uma startup local. O grupo vencedor terá a oportunidade de implementar sua campanha na vida real. A sala explodiu em murmúrios animados. Era a chance que muitos de nós esperávamos para aplicar na prática o que havíamos aprendido. Imediatamente, comecei a formar ideias na minha cabeça. Anos de observar as estratégias da empresa da minha família, finalmente encontrando um propósito. Para minha surpresa e alegria, Miguel me convidou para fazer parte do seu grupo, junto com 2 outras colegas, Sofia, uma estudante local conhecida por sua criatividade, e Lena, uma alemã com um olhar aguçado para números. Formávamos um quarteto diversificado e promissor. Nas semanas que se seguiram, mergulhamos de cabeça no projeto. Passávamos noites inteiras no pequeno apartamento de Miguel, debatendo ideias, analisando dados e refinando nossa estratégia. Foi durante uma dessas noites que tive um momento de epifania. E se nossa campanha não fosse apenas sobre vender um produto, propus sentindo a adrenalina da inspiração, mas sobre criar uma conexão emocional com o público? Algo que fale sobre transformação pessoal e autenticidade? O silêncio que se seguiu me fez temer ter dito algo errado. Mas então, vi os olhos de Sofia se iluminarem. "Rafael, isso é brilhante!" ela exclamou. "Podemos criar uma narrativa que ressoe com as experiências pessoais das pessoas, algo que as inspire a serem melhores versões de si mesmas." A ideia pegou fogo. Trabalhamos incansavelmente para desenvolvê-la, cada um trazendo suas forças únicas para o projeto. Lena cuidou dos números, garantindo que nossa proposta fosse financeiramente viável. Sofia deu vida à campanha com seu talento artístico. Miguel, com sua habilidade natural de liderança, coordenou nossas ações e refinou nossa apresentação. Quanto a mim, mergulhei fundo na estratégia, usando intuições que nem sabia que possuía. Era como se toda a minha vida anterior, as conversas que ouvi nas reuniões de negócios, as estratégias que vi serem implementadas, estivesse finalmente fazendo sentido de uma nova maneira. O dia da apresentação chegou e o auditório estava lotado. Executivos da startup, professores e outros alunos aguardavam ansiosamente. Quando chegou nossa vez, senti um frio na barriga que não experimentava desde que cheguei a Barcelona. Começamos nossa apresentação, cada um desempenhando seu papel perfeitamente. Quando chegou minha vez de falar, algo estranho aconteceu. As palavras fluíam naturalmente, como se eu estivesse contando minha própria história de transformação. Em certo momento, percebi que não estava apenas apresentando uma campanha de marketing, estava compartilhando uma parte de mim mesmo. E é assim que nossa campanha não apenas aumentará as vendas, mas criará uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento pessoal e a autenticidade, concluí, sentindo o coração bater forte no peito. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma onda de aplausos. Vi sorrisos nos rostos dos executivos, acenos de aprovação dos professores. Mas o que mais me tocou foram os olhares de admiração dos meus colegas de grupo. "Cara, onde você aprendeu a falar assim?" Miguel me perguntou depois, dando um tapinha nas minhas costas. Foi incrível. Senti um misto de orgulho e culpa. Orgulho por ter conseguido isso por mérito próprio, mas culpa por não poder compartilhar completamente a origem das minhas habilidades. Nos dias que se seguiram, nossa equipe se tornou o assunto do campus. Alunos que mal haviam notado minha existência antes,
agora paravam para me cumprimentar nos corredores. Professores começaram a me abordar após as aulas, elogiando minha perspicácia para negócios. No entanto, nem tudo eram flores. Com a crescente atenção, veio também um escrutínio mais intenso. Carlos, um colega que sempre pareceu me olhar com desconfiança, começou a fazer perguntas incômodas sobre meu passado no Brasil. Como é que um estudante com bolsa tem tanto conhecimento de estratégias corporativas? Ele questionou um dia, seu tom mais acusatório que curioso. Senti o sangue gelar nas veias. Eu costumava ler muito sobre o assunto. E fiz alguns estágios. Gaguejei, odiando a facilidade com que a mentira saía da minha boca. Carlos não pareceu convencido, e notei que começou a me observar mais de perto. A paranoia começou a se instalar. Cada conversa, cada interação, tornou-se uma potencial armadilha. Comecei a me policiar constantemente, temendo deixar escapar algum detalhe que pudesse revelar minha verdadeira identidade. O estresse da situação começou a afetar meu desempenho. Nas aulas me tornei mais reservado, com medo de chamar muita atenção. Minha amizade com Miguel, Sofia e Lena também sofreu. Comecei a inventar desculpas para não sair com eles, temendo que, quanto mais tempo passássemos juntos, maior seria a chance de eu me trair. Uma noite, exausto de tanto fingir, decidi dar um passeio para clarear a mente. Acabei em um pequeno parque perto do campus, sentado em um banco, observando as estrelas e questionando todas as minhas escolhas. Rafael, está tudo bem? A voz suave me surpreendeu. Era Lena, que aparentemente tinha o mesmo hábito de caminhadas noturnas. Ah, oi Lena, respondi, tentando forçar um sorriso. Só estou pensando. Ela se sentou ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação genuína. Você tem estado distante ultimamente. Todos nós notamos. Há algo errado? Naquele momento, senti um peso enorme no peito. Queria tanto contar a verdade e compartilhar o fardo que carregava, mas o medo das consequências me paralisava. Comecei, minha voz falhando. Às vezes sinto que não pertenço a este lugar, como se estivesse vivendo uma mentira. Lena ficou em silêncio por um momento, então colocou gentilmente sua mão sobre a minha. Rafael, todos nós nos sentimos assim às vezes, mas você pertence aqui tanto quanto qualquer um de nós. Você provou isso com seu trabalho, sua dedicação. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Suas palavras, embora baseadas em uma compreensão incompleta da minha situação, tocaram meu coração. Percebi que, apesar da minha identidade secreta, as conexões que eu havia formado eram reais. As amizades, as conquistas, o crescimento pessoal, tudo isso era autêntico. Naquela noite, voltei para meu apartamento com uma resolução renovada. Decidi que, não importava o que acontecesse, continuaria minha jornada de autodescoberta. Se meu segredo fosse revelado, enfrentaria as consequências. Mas até lá, viveria cada momento plenamente, aproveitando a oportunidade que tinha criado para mim mesmo. O que eu não sabia era que o universo tinha planos próprios. As semanas seguintes trariam desafios que testariam não apenas minha determinação, mas também a força dos laços que havia formado. E uma série de eventos inesperados me forçaria a confrontar a verdade sobre quem eu era e quem queria me tornar. Enquanto me preparava para dormir, uma notificação no meu celular chamou minha atenção. Era um e-mail da coordenação do curso, anunciando uma visita de empresários brasileiros ao campus na próxima semana. Entre os nomes listados, um fez meu coração disparar. Antônio Almeida, meu pai. O destino estava prestes a colocar minha nova vida em rota de colisão com meu passado. E eu não fazia ideia de como iria sobreviver ao impacto. Os dias que se seguiram ao anúncio da visita de meu pai foram um turbilhão de emoções. Cada vez que pensava na possibilidade de nossos caminhos se cruzarem no campus, sentia meu estômago revirar. Não era apenas o medo de ser descoberto que me atormentava, mas também a saudade e a culpa que eu tentava ignorar desde que deixei o Brasil. A semana da visita chegou mais rápido do que eu gostaria. Na manhã do grande dia, acordei antes do amanhecer, incapaz de dormir mais. Passei horas ensaiando diferentes cenários na minha cabeça, tentando me preparar para todas as possibilidades.
Cheguei ao campus mais cedo que o habitual, esperando poder me esconder em algum canto da biblioteca. Mas o destino tinha outros planos. Rafael, a voz animada de Miguel ecoou pelo corredor. Você não vai acreditar. Nosso grupo foi selecionado para apresentar o projeto de marketing para os empresários brasileiros. Senti o sangue gelar nas minhas veias. O quê? Quando isso foi decidido? O professor Ruiz acabou de me avisar. Disse que é uma oportunidade única de mostrarmos nosso trabalho para pessoas influentes do seu país. Não é incrível? Forcei um sorriso, mas por dentro estava em pânico. Como eu poderia me apresentar diante do meu próprio pai fingindo ser outra pessoa? As horas que se seguiram foram um borrão de ansiedade e preparativos de última hora. Sofia e Lena estavam empolgadas, revisando cada detalhe da apresentação. Miguel, percebendo meu nervosismo, tentava me acalmar. Relaxa, cara. Você vai arrasar como sempre. Pensa só, você vai poder impressionar essa galera do seu país. Se ele soubesse. Quando finalmente chegou a hora da apresentação, meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Entramos na sala de conferências e lá estava ele. Meu pai, Antônio Almeida, sentado na primeira fila junto com outros executivos. Nossos olhos se encontraram por um breve momento e vi um lampejo de reconhecimento passar por seu rosto, rapidamente substituído por uma expressão neutra. Miguel começou a apresentação, sua voz confiante preenchendo a sala. Sofia e Lena seguiram, cada uma brilhando em sua parte. Então chegou minha vez. Respirei fundo e comecei a falar, evitando olhar diretamente para meu pai. Fossem nos outros executivos, nos professores, em qualquer lugar exceto naqueles olhos tão familiares. Minha voz tremia no início, mas aos poucos fui ganhando confiança. Falei sobre nossa estratégia, sobre a importância de conexões autênticas no marketing moderno. Foi quando aconteceu. No meio de uma frase sobre autenticidade, meus olhos encontraram os de meu pai novamente. Vi orgulho ali misturado com confusão e uma pontada de mágoa. Naquele momento minha voz falhou. Desculpem, gaguejei. Eu preciso de um momento. Saí apressadamente da sala, ignorando os olhares surpresos dos meus colegas e os murmúrios confusos da audiência. Corri pelos corredores até encontrar um banheiro vazio, onde me tranquei em uma cabine, lutando para respirar. Minutos depois ouvi a porta se abrir e passos se aproximarem. Rafael, era a voz do meu pai, gentil e preocupada. Filho, você está aí. Congelei. Como ele sabia, como tinha me encontrado. Pai, respondi, minha voz mal saindo. Podemos conversar, por favor? Lentamente abri a porta da cabine. Meu pai estava ali, seu rosto uma mistura de emoções que eu nunca havia visto antes. Como você soube? Perguntei. Ele sorriu tristemente. Um pai sempre reconhece seu filho, não importa que disfarce ele use. Além disso, você tem o mesmo tique nervoso da sua mãe quando está ansioso. Nos encaramos por um longo momento, o silêncio pesado entre nós. Então, para minha surpresa, meu pai me abraçou forte. Estou orgulhoso de você, Rafael, ele sussurrou. Mais do que você pode imaginar. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente vieram à tona. Ali, nos braços do meu pai, em um banheiro de universidade a milhares de quilômetros de casa, eu me permiti ser vulnerável pela primeira vez em meses. Conversamos por quase 1 hora. Contei a ele sobre minha jornada, meus medos, minhas descobertas. Ele ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente apenas ouvindo. Seu segredo está seguro comigo, ele disse finalmente. Mas, Rafael, você precisa entender que não pode fugir de quem você é para sempre. Em algum momento, você terá que conciliar essas duas partes de sua vida. Assenti sabendo que ele estava certo. Quando voltamos à sala de conferências, encontramos Miguel, Sofia e Lena, esperando ansiosamente. Os outros executivos e professores já haviam saído. Está tudo bem? Miguel perguntou, preocupação evidente em sua voz. Olhei para meu pai, que assentiu sutilmente. Pessoal, comecei sentindo o peso de cada palavra.
há algo que preciso contar a vocês. Nas horas que se seguiram, compartilhei minha história verdadeira com meus amigos. Suas reações variaram do choque à incredulidade, até finalmente a compreensão. Então é por isso que você sempre parecia tão diferente, Sofia comentou, um sorriso compreensivo em seu rosto. Lena, sempre prática, perguntou: e agora? O que isso significa para você, para nós? Foi Miguel quem me surpreendeu mais. Depois de um longo silêncio, ele disse: Rafael, ou qual for seu nome verdadeiro, você é nosso amigo. O que você fez, as conexões que criou aqui são reais. O resto é só contexto. Suas palavras tocaram meu coração profundamente. Percebi que, apesar de todo o meu medo de ser descoberto, eu havia subestimado o poder das amizades verdadeiras que havia formado. Meu pai, observando a cena com um sorriso, finalmente falou: bem, parece que você encontrou algo muito mais valioso do que qualquer herança que eu poderia te deixar, filho. Naquela noite, enquanto caminhávamos juntos pelas ruas de Barcelona, meu pai e eu tivemos uma conversa que há muito era necessária. Falamos sobre expectativas, sobre o peso do nome Almeida e sobre o futuro. Você sabe, ele disse, parando para observar a sagrada família iluminada à distância. Sua mãe sempre disse que você faria as coisas do seu jeito. Acho que ela estaria orgulhosa de ver o homem que você está se tornando. Senti lágrimas nos olhos novamente, mas desta vez eram de gratidão e esperança. O que acontece agora? Perguntei, incerto sobre o futuro pela primeira vez desde que cheguei a Barcelona. Meu pai colocou a mão em meu ombro. Isso, meu filho, é algo que só você pode decidir. Mas saiba que, seja qual for o caminho que escolher, eu estarei ao seu lado. Enquanto voltava para meu pequeno apartamento naquela noite, senti como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O futuro ainda era incerto, mas agora eu sabia que não precisava enfrentá-lo sozinho. No entanto, mal sabia eu que novos desafios estavam no horizonte. A revelação da minha verdadeira identidade para meus amigos mais próximos era apenas o começo. As semanas seguintes trariam uma série de eventos que testariam não apenas minha determinação, mas também a força dos laços que eu havia formado em Barcelona. E em meio a tudo isso, uma nova presença em minha vida estava prestes a mudar tudo mais uma vez, me fazendo questionar não apenas quem eu era, mas quem eu queria me tornar. As semanas que se seguiram à visita do meu pai foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, sentia-me aliviado por não ter mais que esconder minha verdadeira identidade de meus amigos mais próximos. Por outro, a ansiedade sobre como essa revelação afetaria minha vida em Barcelona era constante. Miguel, Sofia e Lena, surpreendentemente, mantiveram-se leais. Eles respeitaram meu desejo de manter minha verdadeira identidade em segredo para o resto do campus. No entanto, nossa dinâmica mudou sutilmente. Às vezes, eu os pegava me olhando de forma diferente, como se tentassem reconciliar o Rafael que conheciam com o herdeiro milionário que haviam descoberto. Foi numa tarde de sábado, enquanto estudávamos na biblioteca, que Sofia finalmente verbalizou o que todos pareciam estar pensando. Rafael, ela começou hesitante, por que você escolheu fazer tudo isso? Quer dizer, você poderia ter qualquer coisa, estar em qualquer lugar. Por que isto? Olhei pela janela da biblioteca, observando os estudantes que passavam despreocupadamente pelo pátio. Como explicar algo que eu mesmo ainda estava tentando entender completamente? Por que eu queria ser mais do que um nome ou uma conta bancária? Respondi finalmente. Queria saber se eu tinha valor por mim mesmo, entende? Miguel assentiu, compreensivo. E você tem, cara, você provou isso várias vezes aqui. Suas palavras me aqueceram, mas também trouxeram um novo dilema à tona. Agora que havia provado o meu valor, o que viria a seguir? Foi nesse momento de reflexão que o destino decidiu lançar um novo desafio em meu caminho. O professor Ruiz entrou na biblioteca, seu rosto iluminado com entusiasmo. Ah, que bom que encontrei vocês, ele exclamou. Tenho uma proposta incrível para o grupo. A universidade foi convidada a participar de um projeto social em um bairro carente de Barcelona. Precisamos de estudantes para desenvolver uma estratégia de marketing social. Vocês estariam interessados?
Meus amigos olharam para mim, esperando minha reação. Por um momento hesitei. Participar de um projeto assim significaria me expor ainda mais, arriscar que mais pessoas descobrissem meu segredo. Mas então, lembrei-me das palavras da carta da minha mãe. A empatia é o maior tesouro que podemos cultivar. Conte conosco, professor, respondi, surpreendendo até a mim mesmo com minha convicção. Nas semanas que se seguiram, mergulhamos de cabeça no projeto. O bairro em questão era El Raval, uma área historicamente marcada pela pobreza e marginalização, mas também rica em diversidade cultural. Nossa primeira visita ao bairro foi uma experiência transformadora. Caminhando pelas ruas estreitas, observando a mistura de culturas e a luta diária dos moradores, senti uma conexão que nunca havia experimentado antes. Aqui meu sobrenome e minha conta bancária não significavam nada. O que importava era o que podíamos fazer para ajudar. Foi durante uma dessas visitas que conheci Helena. Ela era uma jovem voluntária do centro comunitário local, com olhos vibrantes e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Helena havia crescido em El Raval e dedicava sua vida a melhorar as condições do bairro. "O que vocês estão propondo é interessante", ela comentou depois de ouvirmos nossa apresentação inicial. "Mas vocês realmente entendem as necessidades das pessoas daqui?" Sua pergunta me pegou de surpresa. Percebi que, apesar de todas as pesquisas e boas intenções, ainda estávamos olhando para a situação de fora. Helena nos desafiou a mergulhar mais fundo, a realmente conhecer a comunidade antes de propor soluções. Aceitamos o desafio. Nas semanas seguintes, passamos cada momento livre em El Raval. Conversamos com moradores, participamos de eventos comunitários e até mesmo ajudamos em projetos locais. Helena se tornou nossa guia e, para mim, algo mais. Quanto mais tempo passava com ela, mais eu me sentia atraído não apenas por sua beleza, mas por sua paixão e dedicação. Helena tinha uma forma de ver o mundo que me fascinava. Ela enxergava possibilidades onde outros viam apenas problemas. Uma noite, enquanto caminhávamos de volta do centro comunitário, Helena parou abruptamente. "Rafael", ela disse, seus olhos fixos nos meus, "há algo diferente em você. A maioria dos estudantes que vem aqui quer ajudar, mas você parece que está buscando algo mais." Senti meu coração acelerar. Era o momento de ser completamente honesto ou manter meu segredo. "Helena", comecei escolhendo cuidadosamente minhas palavras, "você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não era realmente sua?" Ela assentiu, encorajando-me a continuar. "Bem, é assim que eu me sentia antes de vir para Barcelona. Estou aqui para descobrir quem eu realmente sou, longe das expectativas e rótulos." Helena sorriu, um sorriso que parecia compreender mais do que eu havia dito. "Às vezes, Rafael, encontramos a nós mesmos ajudando os outros." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Percebi que o projeto em El Raval não era apenas sobre marketing social ou ajudar uma comunidade. Era sobre me redescobrir, sobre encontrar um propósito maior. As semanas se transformaram em meses e nosso projeto começou a tomar forma. Desenvolvemos uma campanha que não apenas promovia o bairro, mas também capacitava seus moradores. Criamos programas de microempreendedorismo, oficinas de arte e cultura e uma plataforma online para conectar El Raval com o resto de Barcelona. O sucesso do projeto superou todas as expectativas. A universidade ficou impressionada, a comunidade estava engajada e até mesmo a mídia local começou a noticiar as mudanças positivas no bairro. Mas com o sucesso veio um novo dilema. Quanto mais visibilidade o projeto ganhava, mais difícil se tornava manter minha verdadeira identidade em segredo. Jornalistas queriam entrevistas, patrocinadores queriam reuniões, e eu me vi cada vez mais no centro das atenções. Uma tarde, enquanto discutíamos os próximos passos do projeto no centro comunitário, Helena me puxou de lado. "Rafael", ela disse, sua voz um misto de preocupação e curiosidade, "há algo que você não está me contando, não é?" Olhei em seus olhos e vi não apenas a mulher por quem estava me apaixonando, mas também alguém em quem eu confiava completamente. Naquele momento, tomei uma decisão. "Helena,
há algo que preciso te contar, mas não aqui. Podemos nos encontrar mais tarde? Ela assentiu, uma mistura de apreensão e expectativa em seu olhar. Naquela noite, sentados em um pequeno café nas margens do Mediterrâneo, contei a Helena toda a minha história. Sobre quem eu realmente era, sobre minha busca por autenticidade, sobre meus medos e esperanças. Quando terminei, houve um longo silêncio. Helena olhava para o mar, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ela se virou para mim. Rafael, ela começou, sua voz suave. O que você fez? A coragem que teve para deixar tudo para trás e se redescobrir é admirável, mas agora você está em uma encruzilhada. O que você fará a seguir? Sua pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades e consequências. Eu sabia que minha resposta não afetaria apenas minha vida, mas também o futuro do projeto em El Raval e, potencialmente, o futuro da minha relação com Helena. Enquanto o sol se punha sobre Barcelona, percebi que estava à beira de uma nova jornada. Uma que exigiria ainda mais coragem e autenticidade do que tudo o que eu havia enfrentado até então. O que eu não sabia era que minha decisão naquela noite desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas minha determinação, mas também a força do amor, da amizade e da própria identidade que eu havia construído em Barcelona. A noite em que revelei minha verdadeira identidade para Helena marcou um ponto de virada em minha jornada. Suas palavras ainda ecoavam em minha mente. O que você fará a seguir? Era uma pergunta que eu não podia mais evitar. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma profunda reflexão. O projeto em El Raval estava florescendo, superando todas as expectativas. Tínhamos criado programas de educação financeira, iniciativas de arte comunitária e até mesmo um pequeno fundo de microcrédito para empreendedores locais. A transformação do bairro era palpável e eu me sentia parte de algo verdadeiramente significativo pela primeira vez na vida. Mas com o sucesso veio uma crescente pressão. Jornalistas locais queriam entrevistar o brilhante estudante brasileiro por trás do projeto. Representantes de outras ONGs expressaram interesse em expandir nossas iniciativas para outros bairros. E, para minha surpresa, até mesmo algumas empresas começaram a nos procurar, interessadas em parcerias de responsabilidade social. Numa tarde particularmente agitada no centro comunitário, enquanto eu tentava equilibrar telefonemas, e-mails e reuniões, Helena entrou na minha pequena sala improvisada. Rafael, ela disse, seu tom sério. Precisamos conversar. Ela fechou a porta atrás de si e se sentou, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez engolir em seco. Desde que você me contou a verdade, tenho pensado muito, ela começou. O que você está fazendo aqui, o impacto que está tendo, é incrível, mas o quê? Perguntei, sentindo um nó se formar no meu estômago. Mas você está vivendo uma mentira, ela respondeu suavemente. E quanto mais sucesso tivermos, mais difícil será manter essa mentira. Em algum momento a verdade virá à tona. E quando isso acontecer, tudo o que construímos aqui pode desmoronar. Suas palavras me atingiram como um soco. Ela estava certa, é claro. Eu havia me convencido de que minha nova identidade era mais autêntica, mais verdadeira, mas no final ainda era uma máscara. O que você sugere? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Helena se inclinou para a frente, pegando minhas mãos nas dela. Acho que é hora de você contar a verdade. Não apenas para mim ou para seus amigos próximos, mas para todos. Para a comunidade de El Raval, para a universidade, para o mundo. A ideia me aterrorizava. Expor-me assim significava arriscar tudo o que eu havia construído nos últimos meses. E se as pessoas se sentissem traídas? E se o projeto fosse comprometido? Eu não sei se posso fazer isso, admiti. Helena apertou minhas mãos gentilmente. Rafael, você veio para Barcelona para se descobrir, para ser autêntico. Este é o momento de realmente abraçar essa autenticidade. Passei os dias seguintes em um turbilhão de emoções. Conversei longamente com Miguel, Sofia e Helena, buscando seus conselhos. Troquei e-mails com meu pai, compartilhando meus medos e dúvidas. Foi durante uma caminhada solitária pela praia de Barceloneta,
observando as ondas quebrarem na areia, que tomei minha decisão. Helena estava certa. Era hora de ser verdadeiramente autêntico. Organizamos uma coletiva de imprensa no Centro Comunitário de El Raval. Jornalistas, membros da comunidade, representantes da universidade e até mesmo alguns executivos de empresas interessadas no projeto estavam presentes. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Com Helena ao meu lado e meus amigos na primeira fila me dando apoio, subi ao pequeno palco improvisado. Boa tarde a todos, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Meu nome é Rafael Almeida e tenho uma confissão a fazer. Nos minutos seguintes, contei minha história. Falei sobre minha vida no Brasil, sobre a carta de minha mãe, sobre minha decisão de vir para Barcelona sob uma identidade falsa. Expliquei como o projeto em El Raval havia me transformado, me fazendo perceber o verdadeiro significado de propósito e autenticidade. Eu vim para Barcelona buscando descobrir quem eu realmente era, concluí, lágrimas nos olhos. E foi aqui, trabalhando lado a lado com vocês, que finalmente encontrei a resposta. Não sou apenas o herdeiro de um império empresarial. Sou alguém que quer fazer a diferença, que quer usar seus privilégios para criar mudanças positivas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, temi o pior. Então, para minha surpresa, Dona Carmen, transportista, uma senhora idosa que havia se tornado uma figura maternal para mim em El Raval, se levantou. Meu menino, ela disse, sua voz firme apesar da idade. O que importa não é de onde você veio, mas o que você fez aqui. Você nos deu esperança, nos mostrou que podemos sonhar com algo melhor. Para mim, isso vale mais do que qualquer sobrenome ou conta bancária. Suas palavras pareceram quebrar uma barragem. De repente, várias pessoas da comunidade se levantaram, compartilhando histórias de como o projeto havia impactado suas vidas. Jovens falaram sobre as novas oportunidades de educação. Empreendedores agradeceram pelo apoio financeiro e criativo. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Vi alguns jornalistas trocando olhares céticos, claramente planejando manchetes sensacionalistas. Alguns representantes da universidade pareciam desconfortáveis, provavelmente preocupados com as implicações éticas de ter um estudante matriculado sob uma identidade falsa. Helena, percebendo minha ansiedade, pegou o microfone. O que Rafael fez pode ter começado como uma busca pessoal. Ela disse, sua voz cheia de convicção, mas se transformou em algo muito maior. Este projeto não é sobre uma pessoa, é sobre uma comunidade inteira se unindo para criar mudanças. A verdadeira questão agora é: como podemos continuar este trabalho? Suas palavras pareceram mudar o tom da discussão. De repente, o foco não estava mais no meu passado ou na minha identidade, mas no futuro do projeto e no impacto que poderíamos continuar tendo. Nas horas que se seguiram, fui abordado por uma mistura surpreendente de pessoas. Moradores de El Raval me abraçaram, agradecendo pela honestidade. Jornalistas me bombardearam com perguntas, alguns genuinamente interessados na história, outros claramente buscando escândalo. Representantes de empresas, impressionados com o impacto do projeto, expressaram interesse em parcerias futuras. No meio do caos, meus olhos encontraram os de Helena. Seu sorriso era uma mistura de orgulho e algo mais. Algo que fez meu coração acelerar por razões completamente diferentes. Quando finalmente conseguimos um momento a sós, ela se virou para mim, seus olhos brilhando. Rafael Almeida, ela disse, saboreando meu nome verdadeiro. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Antes que eu pudesse responder, ela me beijou. Foi um beijo que falava de promessas, de um futuro que, pela primeira vez, eu estava ansioso para enfrentar de cabeça erguida. No entanto, enquanto nos separávamos, notei uma figura familiar no fundo da sala. Carlos, o colega que sempre desconfiou de mim, estava parado perto da saída. Seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e eu soube instantaneamente que minha jornada de desafios estava longe de terminar. A verdade estava exposta, mas as consequências dessa revelação estavam apenas começando a se desenrolar. O futuro do projeto em El Raval
meu lugar na universidade, meu relacionamento com Helena e até mesmo meu papel na empresa da família, tudo estava em jogo agora. Enquanto a noite caía sobre Barcelona, eu sabia que estava à beira de um novo capítulo em minha vida. Um capítulo que exigiria mais coragem, mais autenticidade e mais amor do que qualquer coisa que eu já havia enfrentado antes. Mas pela primeira vez, desde que cheguei a esta cidade mágica, eu me sentia verdadeiramente pronto para o que quer que o destino reservasse. As semanas que se seguiram à minha revelação pública foram uma montanha-russa emocional. A notícia se espalhou como fogo, muito além dos limites de El Raval e da Universidade de Barcelona. De repente, eu era o assunto do momento. O herdeiro milionário que havia abandonado tudo para viver uma vida comum e acabou liderando um projeto de transformação social. Os jornais espanhóis não falavam de outra coisa. O príncipe disfarçado de El Raval, dizia uma manchete. Robin Hood brasileiro em Barcelona, proclamava outra. Minha caixa de e-mails transbordava de pedidos de entrevistas, propostas de livros e até convites para programas de televisão. No campus, as reações eram mistas. Alguns estudantes me olhavam com uma mistura de admiração e curiosidade, outros com desconfiança e ressentimento. Os professores estavam divididos. Enquanto alguns elogiavam minha coragem e comprometimento com o projeto social, outros questionavam a ética de me matricular sob uma identidade falsa. Foi nesse turbilhão que recebi uma convocação do reitor da universidade. Meu coração afundou quando li o e-mail. Seria este o fim da minha jornada em Barcelona? Na manhã da reunião, Helena me encontrou nos portões da universidade. Seu apoio constante nas últimas semanas havia sido minha âncora em meio ao caos. Lembre-se, ela disse, segurando minhas mãos. Não importa o que aconteça lá dentro. Você já provou seu valor. El Raval está com você. Com um beijo rápido e um sorriso encorajador, ela me enviou para enfrentar meu destino. O escritório do reitor era imponente, com estantes repletas de livros antigos e uma vista panorâmica da cidade. O Dr. Ferran Casas, um homem de meia idade com olhos penetrantes, me recebeu com uma expressão neutra. Senhor Almeida, ele começou. Ou devo dizer, Sr. Silva. Sua situação colocou a universidade em uma posição delicada. Engoli em seco, preparando-me para o pior. No entanto, ele continuou, surpreendendo-me, não podemos ignorar o impacto positivo que seu projeto teve em El Raval e na reputação da nossa instituição. O que se seguiu foi uma longa discussão sobre ética, responsabilidade e o papel da educação na transformação social. Para minha surpresa, o Dr. Casas estava mais interessado em entender minhas motivações do que em me punir. Rafael, ele disse finalmente, usando meu primeiro nome pela primeira vez. O que você fez foi indiscutivelmente antiético, mas suas ações subsequentes e o bem que você trouxe para a comunidade não podem ser ignorados. Estamos dispostos a permitir que você continue seus estudos, com algumas condições. Essas condições incluíam palestras sobre ética e responsabilidade social para outros estudantes, bem como um compromisso de continuar e expandir o projeto em El Raval sob a supervisão da universidade. Era mais do que eu poderia ter esperado. Saí do escritório do reitor sentindo-me leve e determinado. Mal podia esperar para compartilhar as notícias com Helena e a equipe do projeto. No entanto, meu alívio foi de curta duração. Ao virar um corredor, dei de cara com Carlos, o colega que sempre desconfiou de mim. Seu rosto estava contorcido em uma mistura de raiva e ressentimento. Então é isso? Ele cuspiu as palavras. Você mente, engana a todos nós, e ainda assim sai como o herói? Tentei explicar, acalmar a situação, mas Carlos não estava interessado em ouvir. Você não pertence aqui, ele disse, sua voz carregada de amargura, e vou provar isso a todos. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e saiu, deixando-me com um sentimento de apreensão. Eu sabia que Carlos não deixaria as coisas assim. Nas semanas seguintes, enquanto eu me dedicava a cumprir as condições impostas pela universidade e a expandir o projeto em El Raval, Carlos iniciou uma campanha silenciosa contra mim.
Rumores começaram a circular no campus, que eu estava usando o projeto para lavar dinheiro, que tinha conexões com grupos criminosos no Brasil, que estava manipulando a todos para ganho pessoal. A princípio, tentei ignorar. Concentrei-me no trabalho em El Raval, nas aulas e no meu relacionamento florescente com Helena. Mas aos poucos, os sussurros se transformaram em vozes mais altas. Alguns patrocinadores começaram a questionar sua associação com o projeto. Estudantes que antes eram entusiastas começaram a se distanciar. Foi Helena quem finalmente me fez encarar a situação de frente. Rafael, ela disse uma noite enquanto caminhávamos pela praia, você não pode continuar ignorando isso. As mentiras de Carlos estão começando a afetar o projeto. Precisamos fazer algo. Ela estava certa, é claro. Mas o que eu poderia fazer? Lutar contra as acusações só daria mais combustível aos rumores. Ignorá-las permitiria que continuassem se espalhando. A solução veio de uma fonte inesperada. Numa tarde, enquanto eu estava no centro comunitário de El Raval, debatendo nossa próxima ação com a equipe, Dona Carmen entrou na sala, arrastando consigo um Carlos visivelmente desconfortável. Esse jovem tem algo a dizer a vocês, ela anunciou, seu tom não deixando espaço para argumentação. Carlos, parecendo menor do que eu me lembrava, deu um passo à frente. Eu vim me desculpar, ele começou, sua voz quase um sussurro. Estava com inveja do sucesso de Rafael, da atenção que ele recebia. Inventei coisas, espalhei mentiras. Eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Dona Carmen. Agora, ela disse, olhando de Carlos para mim, vocês dois vão se sentar e conversar como homens crescidos, e não saem daqui até resolverem suas diferenças. O que se seguiu foi uma das conversas mais difíceis e reveladoras da minha vida. Carlos falou sobre sua própria luta para se destacar, sobre como minha chegada e subsequente sucesso o fizeram sentir-se inadequado e invisível. Compartilhei meus próprios medos e inseguranças, a pressão de viver sob uma identidade falsa e o peso das expectativas. Ao final da conversa, não éramos exatamente amigos, mas havia um entendimento mútuo. Carlos se comprometeu a desmentir os rumores que havia espalhado e até se ofereceu para ajudar no projeto como forma de compensação. Esse episódio, embora doloroso, acabou fortalecendo o projeto. A história de reconciliação e redenção capturou a imaginação da comunidade e da mídia. Novas portas se abriram, novos apoiadores surgiram. Uma noite, enquanto Helena e eu observávamos o pôr do sol do terraço do centro comunitário, refletindo sobre os eventos das últimas semanas, ela se virou para mim com um brilho nos olhos. Sabe, Rafael, ela disse, quando você chegou aqui, estava procurando a si mesmo. Mas no processo você nos ajudou a todos a nos encontrarmos também. Puxei-a para perto, sentindo uma onda de gratidão e amor. Não, respondi suavemente. Fomos nós que nos encontramos juntos. Enquanto o céu de Barcelona se tingia de tons de laranja e rosa, eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito trabalho a ser feito, muitos desafios a serem enfrentados. Mas agora, com Helena ao meu lado e uma comunidade inteira me apoiando, eu me sentia pronto para enfrentar qualquer coisa que o futuro pudesse trazer. O que eu não sabia era que o maior teste de todos ainda estava por vir. Um teste que não apenas desafiaria tudo o que eu havia construído em Barcelona, mas também me forçaria a confrontar o legado que eu havia deixado para trás no Brasil. E no centro de tudo isso estaria uma decisão impossível que poderia mudar o curso da minha vida para sempre. O sol nascente pintava o céu de Barcelona com tons de ouro e rosa quando recebi a ligação que mudaria tudo. Era meu pai, sua voz grave carregada de uma urgência que eu nunca havia ouvido antes. Rafael, ele disse sem preâmbulos, preciso que você volte ao Brasil imediatamente. Houve um desenvolvimento na empresa. Precisamos de você aqui. Meu coração afundou. Nos últimos meses, enquanto eu construía uma nova vida em Barcelona, tinha quase esquecido das responsabilidades que havia deixado para trás. Quase. Pai, eu não posso simplesmente largar tudo aqui. O projeto em El Raval, meus estudos, Helen... Filho, ele me interrompeu, sua voz suavizando. Eu entendo.
Mas isto é maior que todos nós. A empresa está enfrentando uma crise sem precedentes. Se não agirmos rápido, milhares de empregos estão em risco. Famílias inteiras dependem de nós. O peso daquela responsabilidade caiu sobre meus ombros como uma tonelada de tijolos. Prometi ao meu pai que pensaria no assunto e desliguei. Minha mente um turbilhão de emoções conflitantes. Nas horas que se seguiram, caminhei sem rumo pelas ruas de Barcelona, a cidade que havia se tornado meu lar. Cada esquina, cada praça, cada rosto familiar parecia gritar para que eu ficasse. Como eu poderia deixar tudo isso para trás? Quando finalmente compartilhei a notícia com Helena, vi a dor em seus olhos, mesmo enquanto ela tentava ser forte por mim. Rafael, ela disse, segurando minhas mãos, você construiu algo incrível aqui. Mas talvez seja a hora de usar o que aprendeu para fazer a diferença em casa também. Suas palavras, embora gentis, me atingiram como um raio. Ela estava certa, é claro, mas a ideia de deixar Barcelona, de deixá-la, era quase insuportável. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Reuniões intermináveis com a equipe do projeto em El Raval, tentando garantir que tudo continuaria funcionando sem mim. Conversas difíceis com professores e colegas na universidade. E, o mais doloroso de tudo, momentos preciosos com Helena, cada segundo carregado com o peso da despedida iminente. Na véspera da minha partida, a comunidade de El Raval organizou uma festa surpresa de despedida. O pequeno centro comunitário estava lotado, as paredes decoradas com fotos dos últimos meses, lembretes tangíveis do impacto que havíamos feito juntos. Dona Carmen, com lágrimas nos olhos, me entregou um álbum de recortes. Para que você nunca se esqueça de nós, ela disse, sua voz embargada. Miguel, Sofia e Lena estavam lá também, cada um compartilhando memórias e promessas de manter contato. Até mesmo Carlos apareceu, oferecendo um aperto de mão sincero e votos de boa sorte. Mas foi o discurso de Helena que quase quebrou minha resolução. Rafael, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Quando você chegou aqui, estava procurando a si mesmo. O que você não percebeu é que, no processo, você nos ajudou a todos a nos encontrarmos também. Você nos mostrou que mudança real é possível, que podemos sonhar grande e fazer esses sonhos se tornarem realidade. Ela fez uma pausa, lágrimas brilhando em seus olhos. Agora, você está levando essa lição de volta para casa. E embora nossos corações estejam pesados por vê-lo partir, sabemos que você levará um pedaço de El Raval, um pedaço de todos nós, com você. Naquela noite, enquanto Barcelona dormia, Helena e eu caminhamos pela praia de Barceloneta uma última vez. O mar sussurrava suavemente, como se tentasse memorizar nossas vozes, nossas risadas, nossos silêncios carregados de emoção. Eu voltarei, prometi, minha voz rouca de emoção. Isso não é um adeus, é um até logo. Helena sorriu, aquele sorriso que havia capturado meu coração meses atrás. Eu sei, ela respondeu simplesmente. E estarei aqui, continuando o que começamos juntos. O voo de volta ao Brasil foi um borrão de emoções contraditórias. Enquanto o avião decolava, levando-me para longe de Barcelona, senti como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. Mas, ao mesmo tempo, uma nova determinação crescia dentro de mim. Eu voltaria para casa não como o jovem mimado que havia partido, mas como alguém com um propósito. Chegando a São Paulo, fui imediatamente jogado no olho do furacão. A situação na empresa era ainda pior do que meu pai havia descrito. Anos de má gestão e decisões questionáveis haviam levado a Almeida Empreendimentos à beira do colapso. Nos meses que se seguiram, trabalhei incansavelmente. Apliquei tudo o que havia aprendido em Barcelona. Não apenas os conhecimentos acadêmicos, mas as lições de empatia, de comunidade, de propósito. Implementamos mudanças radicais, focando não apenas em lucros, mas em sustentabilidade e responsabilidade social. Foi uma batalha árdua. Houve resistência, é claro. Velhos executivos que não queriam mudar, acionistas preocupados apenas com retornos a curto prazo. Mas aos poucos começamos a ver resultados. A empresa não apenas se recuperou, mas começou a prosperar de uma nova maneira.
Criamos programas de treinamento para comunidades carentes, inspirados no que havíamos feito em El Raval. Investimos em tecnologias limpas e práticas sustentáveis. E mais importante, começamos a ver a empresa não apenas como uma máquina de fazer dinheiro, mas como uma força para o bem na sociedade. Durante todo esse tempo, mantive contato constante com Barcelona. Chamadas de vídeo semanais com Helena, atualizações regulares sobre o projeto em El Raval, mensagens de apoio de Dona Carmen e dos amigos que havia deixado para trás. A distância era difícil, mas o amor e a conexão que compartilhávamos transcendiam os quilômetros. Foi quase um ano depois, quando a poeira finalmente começou a assentar na empresa, que recebi outra ligação que mudaria tudo. Era Helena. "Rafael", ela disse, sua voz vibrando de excitação. "Ganhamos! O projeto de El Raval foi selecionado como modelo para um programa nacional de revitalização urbana. Eles querem expandir para outras cidades da Espanha e talvez até internacionalmente." Meu coração disparou com as possibilidades. "Helena, isso é incrível! Eu queria tanto estar aí para celebrar com vocês." Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Helena falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. "Então venha", ela disse simplesmente. "Venha para casa, Rafael." Aquelas palavras desencadearam uma tempestade dentro de mim. Barcelona? Casa? Mas e São Paulo? E a empresa? E todas as responsabilidades que eu havia assumido aqui? Nos dias que se seguiram, me vi diante da decisão mais difícil da minha vida. De um lado, a empresa da família, o legado que eu havia ajudado a salvar e transformar. Do outro, o projeto que havia me transformado, a cidade que havia me acolhido e o amor que havia encontrado. Foi durante uma longa conversa com meu pai que a solução começou a tomar forma. "Filho", ele disse, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e compreensão, "você já fez mais por esta empresa e por esta família do que eu jamais poderia pedir. Talvez seja a hora de você seguir seu próprio caminho." Suas palavras abriram uma porta que eu nem sabia que existia. Nos meses seguintes, trabalhamos juntos em um plano. A Almeida Empreendimentos se tornaria uma holding, com divisões independentes focadas em diferentes áreas. Eu assumiria a liderança de uma nova divisão internacional, com base em Barcelona, focada em projetos de impacto social. E assim, quase 2 anos após minha partida inicial, me vi novamente em um avião, desta vez retornando a Barcelona. Mas agora, não era mais um jovem em busca de si mesmo. Era um homem com um propósito, trazendo consigo as lições de 2 vidas, pronto para construir pontes entre 2 mundos. Quando o avião pousou em Barcelona, meu coração batia forte de antecipação. E lá, esperando por mim no terminal, estava Helena, seu sorriso mais brilhante que o sol do Mediterrâneo. Corremos um para o outro, nos encontrando em um abraço que parecia conter todo o tempo e a distância que havíamos superado. Quando nos separamos, vi em seus olhos o reflexo do meu próprio futuro. "Bem-vindo de volta", ela sussurrou. "Estou em casa", respondi, sabendo que finalmente era verdade. Enquanto saíamos do aeroporto de mãos dadas para a luz dourada de Barcelona, eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora, com Helena ao meu lado, com as lições de El Raval no meu coração e a força de 2 culturas me guiando, eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. E naquele momento perfeito, entre o passado que havia me moldado e o futuro que aguardava, eu finalmente entendi a verdade que minha mãe havia tentado me ensinar tantos anos atrás. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas vidas que tocamos, nas mudanças que inspiramos e no amor que compartilhamos. E nessa medida, eu era o homem mais rico do mundo.